Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas vamos lá. Quando nós falamos em glória, primeiro é bom entender uma coisa, que a glória pode estar nos escutando neste momento. Porque deve ter alguém chamado Glória, né? Alguma pessoa chamada Glória. E é um nome próprio também. Mas de onde vem esse nome próprio? Vem da Bíblia, claro. Porque a Bíblia fala muito em glória. Glória é uma exaltação de algo ou de alguém. Isso é a glória. Quando a gente vai ler o Senhor falar, ele fala assim, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por que essa exortação? Ele fala isso em 1 Coríntios 1, versículo 31, quando mostra totalmente a nossa incapacidade de termos em nós qualquer coisa que possa ser motivo de nos gloriarmos. Por que nós não temos nada com que nós possamos nos gloriar? Porque é tudo graça. Tudo graça. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu os que nada são para confundir os que são. Deus escolheu as coisas vis do mundo, as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Ou seja, Deus escolheu a escória do mundo. Então nós vamos nos gloriar aqui de sermos escória? Eu sou um lixo tão cheiroso, eu sou mais fedido que vocês, porque eu sou um lixo mais velho, que ficou guardado no latão lá mais tempo, e tinha até fralda dentro. Então, esse é o cheiro que eu tenho. Então de mim, eu não tenho nada de que me gloriar. O Senhor, por graça, veio a esse mundo salvar pecadores. Salvar pecadores. Isso é importante entender, porque muita gente, quando você começa a falar que está salvo, não, eu estou salvo, eu creio em Jesus, eu fui salvo, eu tenho a salvação. O cara olha e fala assim, mas que cara soberbo. Quem que ele pensa que é? Como que ele pode afirmar que está salvo? Não é assim, não. Você precisa evoluir muito, você precisa se espiritualizar bastante. É que a noção da pessoa, como é a de todas as religiões, é que você, para ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. Então, quando ele escuta alguém falar assim, já estou salvo, eu vou para o céu. Para um incrédulo, você falar que eu vou para o céu, é a maior demonstração de soberba que pode existir aos ouvidos dele. Porque para ele ir para o céu tem que ser só aqueles santos, aqueles que ficam assim, com a mão assim, com a auréola na cabeça, que foram canonizados porque eram muito bons, porque foram martirizados. Só esses daí que vão para o céu. Os outros não podem ir para o céu. Não fizeram nada que vale a pena. Porque não entendem. Quando pensam que um cristão dizendo que vai para o céu, que está salvo, que tem segurança da salvação, é porque eles estão presos à religiosidade humana, que é a mesma em todas as religiões, exceto no cristianismo bíblico, que é o seguinte: se você merecer, você tem que fazer por merecer. Se você merecer, se você for uma pessoa muito honesta, muito boa, muito justa, muito caritosa, você vai para o céu. Então, por isso que é uma afronta falarmos eu estou salvo para o incrédulo. Porque o mindset dele, a mente dele foi configurada, foi treinada para pensar que uma pessoa, para dizer que está salva, ela está dizendo também que ela é boa. Porque só meninos bons vão para o céu, meninos ruins vão para o inferno, meninos maus vão para o inferno, meninos bons vão para o céu. Mas esqueceram que a Bíblia fala que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o quê? Pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos, o Senhor Jesus falou. Então, quando alguém se gloria de ir para o céu, porque eu posso me gloriar que eu vou para o céu, é preciso explicar a segunda parte dessa frase. Eu vou para o céu porque Cristo me substituiu no juízo. O juízo de Deus que ia cair sobre mim, um juízo eterno, um juízo terrível, que eu já estava endereçado ao lago de fogo, ele me resgatou, ele me tirou da fila do lago de fogo, por assim dizer,
e me salvou, e me comprou, e me perdoou de todos os pecados, e agora eu posso dizer de boca cheia: eu vou para o céu porque não dependeu de mim. Não tem nenhuma glória em mim nisso. Toda a glória pertence a Ele. Mas o problema é que nós buscamos glória, né? Porque é natural do ser humano, da natureza humana, buscar glória. Então o menininho, pequenininho, ele quer ser o melhor no futebol. Ele quer ser o melhor nos jogos, ele quer ser o melhor na escola. E nós incentivamos os nossos filhos a ser o melhor também. Nós falamos para eles: puxa, você precisa tirar 10. E quando tira 10, parabéns, filho, você é bom, você é inteligente. Não puxou, pai, mas que bom, sorte sua. Mas você é muito inteligente. Porque faz parte da natureza humana nós elogiarmos os melhores. Agora, quando nós nos convertemos e descobrimos que tudo que nós temos é por graça, aí nós vamos descobrir que não há nada em nós de que possamos nos gloriar. Ah, não, mas em mim há, porque eu sou uma pessoa que eu fiz muitos cursos, eu me esforcei muito, eu estudei, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um doutorado, eu fiz um mestrado, então eu tenho muito que me gloriar. Ah, é? E se Deus tivesse feito você nascer num deserto, lá no meio da África, onde só tem aqueles beduínos morando em tendas? O que você ia fazer? Você ia poder falar que fez uma faculdade? Não tinha nem faculdade perto, não tinha nada. Então, na realidade, você deve a Deus o privilégio de ter nascido perto de grandes centros, ou de ter tido recursos para fazer isso. Se você tivesse que trabalhar para tirar do almoço para comer na janta, você não ia ter isso daí. Então, mesmo o incrédulo, ele não percebe que ele deve tudo para Deus. Tudo ele deve a Deus. Ele não tem nada de si mesmo. É Deus quem faz chover sobre justos e injustos. É Deus quem faz prosperar a fazenda do ímpio. Ele não é dele, ele não sabe disso. Ele não tem, se parar a chuva, a fazenda dele seca. Morre, não acontece mais nada. Então, mas essa natureza nossa de querermos ser os melhores, ela nos leva às vezes por esse caminho, de querer nos orgulharmos. E aí nós acabamos tendo um desdobramento disso, que é um subproduto do orgulho e da glória própria, né, de autogloriar-se. O subproduto disso é a inveja. Porque aí nós vemos uma outra pessoa que conquistou certas coisas e nós achamos que ele, então, queremos ser como ele. Isso é inveja. Então, porque eu vi a lista lá dos primeiros do mundo, e dessa vez dos mais ricos do mundo, e dessa vez o Elon Musk tomou o lugar do dono da Amazon, eu fiquei desapontado, eu fiquei invejoso, porque esqueceram de mim. Como é que ninguém se lembrou de me colocar nessa lista, né? Eu não estou na lista, já procurei nos 1 milhão de membros da lista, eu não estou lá. Então, isso aí é inveja, e a inveja corrói, porque a inveja é querer ser e ter o que o outro é e tem. Mas o cristão, quando ele percebe que tudo que ele é e tudo que ele tem, ele deve só ao Senhor, ele vai estar satisfeito. Mas mesmo dentro da cristandade, nem todos têm essa percepção. Porque um dia eu estava no aeroporto, aí entrei na livraria, assim, olhando as capas de livros, né? Aí tem um livro, assim, um livro grosso, estava em exposição nos livros mais vendidos lá, e eu não lembro o nome do livro, mas tinha um comentário, no subtítulo tinha um comentário assim: o autor é o que mais entende de Bíblia em todo o mundo. Aí eu li aquilo e falei: meu, quem que escreveu uma bobagem desse tamanho? Primeiro, para você dizer que, por exemplo, se eu for falar que o Batista, que está aqui nos ouvindo, né, o José Batista Pereira, eu falo Batista, alguém pode pensar assim: ele é da Igreja Batista? Não, é o nome dele, José Batista. Ele não é João Batista, mas é José Batista Pereira. Se eu falar que o José Batista é o maior entendedor da Bíblia, eu estou me gloriando. Percebeu? Porque eu estou dizendo que eu tenho a capacidade de julgá-lo e de considerá-lo o melhor. Para eu dizer que ele é o melhor, eu tenho que ser melhor que ele. Até o elogio,
não é? Até o elogio, é preciso tomar cuidado, porque nós podemos, no elogiar o outro, você é o cara, você é o melhor e tal. Quem sou eu para julgar você? Então, quando nós deixamos tudo nas mãos do Senhor, descansamos do Senhor, nós vamos aprender que teve um homem que andou aqui na Terra um dia, que ele não era, não era aquele que se gloriava em si mesmo, nunca. Tanto é que o fato dele vestir um corpo de carne, porque o Senhor Jesus veio em carne, o Filho de Deus desceu da sua glória excelsa e veio em carne. E o fato dele vestir-se de carne, podemos usar essa expressão, né? Encobriu a glória dele. Encobriu a glória dele. Nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Porque nós estávamos vendo aqui um homem comum. Um homem que não tinha beleza nem formosura. Um homem que era passava tão incógnito entre a multidão, que na hora de prendê-lo, os soldados precisaram combinar com Judas. Ó, vai lá, beija aquele que é, porque nós não sabemos. Ele não brilha no escuro, né, como nas pinturas católicas, né, aparece sempre um Jesus brilhando, assim, com uma auréola na cabeça. Você acha que os caras que foram prender o Senhor Jesus ficaram olhando para ver qual que tinha auréola? Deixa eu ver, tem algum com auréola na cabeça aí? Vamos. Não ia, porque não tinha. Ele era um homem comum, um judeu comum, como todos os outros, e precisaram combinar, porque no escuro da noite, ali na hora, combinaram então de Judas beijá-lo. Mas veja que ele, de si mesmo, ele não se gloriava. Ele fez tudo para a glória do Pai, porque ele estava aqui para glorificar o Pai. E é interessante entender essa relação das pessoas da Trindade. É claro que vai ter alguém que fala assim, não, a Trindade não existe, invenção da Igreja Católica. Esse cara não leu a Bíblia. Então, quando nós entendemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, aí nós entendemos o lugar que cada um tem. Aqui no mundo, Jesus não tinha glória de si mesmo. Não tinha glória de si mesmo. Ele estava encoberto, a sua glória estava encoberto com a roupa de um servo. Ele veio em humilhação. Ele desceu 7 degraus desde a sua glória, né? Vamos até ler lá em Filipenses, capítulo 2. Olha que lindo que é essa passagem. E aqui fala da vanglória. No versículo 3, fala assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que houve em Cristo Jesus? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pá! Fundo do poço. Fundo do poço. 7 degraus ele desce, depois você pode analisar o texto, dá para você marcar até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele desce da glória, ou seja, a perfeita descida da glória. E aí depois, então, nos versículos seguintes, né, versículo 9 em diante, Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa linda! Mesmo tendo descido 7 degraus até a humilhação completa, e sendo exaltado por Deus 7 degraus até a glória completa, para que isso? Para a glória de Deus Pai. Então, esse é o sentimento também que Paulo escreve aqui aos Filipenses que nós devemos ter. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 1, 31, eu li a passagem, aquele que se gloria-se no Senhor, não é? E no capítulo 10 também fala, aquele porém que se gloria-se no Senhor. Mas eu estava dizendo do lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Filho veio com a sua glória oculta, passou por tudo o que passou, foi exaltado às alturas dos céus,
para glorificar o Pai. O Espírito Santo veio para não ter glória. Não ter glória. Você não encontra em lugar nenhum na Bíblia os santos de Deus glorificando o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nós te damos glória e louvor. Nada. Nada. Eu sempre costumo dar o exemplo do show em que o pessoal da técnica que carrega microfone, carrega instrumento, tudo, eles vão todos de preto para que o facho de luz fique em cima do cantor principal, que no caso, aqui na Terra, é Cristo Jesus. Hoje, né? Para nós é Cristo Jesus. Então o Espírito Santo está por aí. Está por aí, carregando os instrumentos, levando os instrumentos de lá para cá. Instrumentos somos nós, os que creem em Cristo, né? Mas não há na Bíblia ninguém orando ao Espírito Santo, não há na Bíblia ninguém louvando o Espírito Santo, ninguém invocando o Espírito Santo. Ó que risco, ó que perigo. Ó Santo Espírito, vem até nós, tal. Onde tem isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Então esse Espírito que você está invocando não é o Espírito Santo. Porque o modo dele agir é nos bastidores, para glorificar a Cristo enquanto estamos aqui nesse mundo. Mas voltando lá aos Evangelhos, nós encontramos sim glória humana, por exemplo, em Mateus 6, versículo 2. O que é isso? É o homem fazer algo para ser glorificado, para ser reconhecido. A glória também podemos traduzir como reconhecimento. Reconhecimento. Você ganha um prêmio qualquer, você está ganhando um reconhecimento de que você é bom naquela coisa. Mas o cristão, nós devemos sempre lembrar que nós somos reconhecidos em Cristo. Então no versículo 2 de Mateus 6 fala assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quem aqui foi católico, que nem eu e o Batista, né, se lembra das antigas igrejas católicas, onde nos bancos, ou às vezes na parede também, os nichos de santos nas paredes, tinha plaquinhas. Este banco foi doado pelo senhor fulano de tal. Este banco foi doado pelo senhor ciclano de tal. E na parede, este nicho aqui foi construído pelo senhor. Então tudo era identificado. Todo mundo tinha ali a sua glória, né? O banco, eu que dei o banco. Não faz sentido nenhum. Glorificação de homens. Beijar anel. Não existe isso nas coisas de Deus. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas despiu-se de toda a sua glória para vir a esse mundo. Não que ele deixou de ser Deus, hein? Ele continuou uma pessoa divina, apenas coberta por um manto de humanidade e que escondia a sua glória excelsa. Então, hipócritas são os que dão esmolas para serem vistos. Hipócritas são os que fazem tudo para serem vistos, serem glorificados pelos homens. E aí, quando o Senhor Jesus termina esse versículo 2 aqui de Mateus 6, é muito interessante o que ele fala. Ele fala assim: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Já receberam a sua recompensa, o seu reconhecimento. Receberam de quem? Dos homens. Então, se você faz as coisas para ser visto pelos homens, e os homens bajulam você, cara, você é bom demais, né? Pronto, você já recebeu o seu galardão. Um galardão pobre, um galardão meia boca, porque veio de seres humanos imperfeitos. Como eu disse antes, quem poderia dizer que o cara era o autor do livro, era o maior entendedor de Bíblia? Só podia ser alguém acima dele. Então o único que pode realmente glorificar você pelo que você faz é o Senhor. Se não vier dele essa glória, de nada vale. Agora, essa glória, mesmo vinda dele, nós podemos entender também que ela vem dele por coisas que ele fez através de nós. Por isso que não existe. Eu detesto quando alguém manda e-mail para o pastor Mário. Eu falo, cara, não sou pastor, sou consultor de empresa. O mestre Mário, porque você não sei o que, isso aí. Fica enchendo a bola, rasgando seda.
Gente, está desonrando o Senhor. Está desonrando o Senhor, está mirando na pessoa errada. Já pensou, você vai lá no Teatro Municipal assistir uma orquestra filarmônica, tá, acaba a orquestra, você vai lá sobe lá no palco, né? Já tem lá o violinista principal, que foi o que fez a performance, a sua, como é que chama? Não é apoteose, tem um outro nome isso aí. Ele fez a sua performance maravilhosa, aí você chega assim, ele está todo contente esperando que você vai chegar e elogiar o trabalho que ele fez. Aí você olha para o violino e fala assim, violino, você é bom, hein, cara? Nossa, deixa eu ver suas cordas, puxa vida, olha como você está bonito, violino, você tocou muito bem, violino. O músico vai falar que você é louco. Você é louco, não entendeu, tem um músico que... O violino parado não toca, ele não tem pilha. Ele precisa de um músico para dedilhar e fazer todos os movimentos lá. Então, qualquer cristão, qualquer pessoa que elogia um cristão pela obra que ele faz, não entendeu ainda. Não entendeu. Está sem noção, como fala hoje na linguagem moderna, né? O cara é sem noção. Ele não percebeu que toda a glória tem que ser dada a Deus Pai. Mas como nós, crendo em Cristo, podemos ser usados por Deus para as obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas, no fim vai ter glória para Cristo, através dos seus. Ele será magnificado em tudo. Ele será visto vindo dos céus com os seus santos, e isso vai glorificá-lo, porque todos verão o fruto do seu trabalho. E ele, quando olha para nós, ele vê o fruto do seu trabalho e fica satisfeito. O meu servo justo, né, quando fala lá em Isaías 53, e Romanos 8, versículo 17, nós seremos glorificados, sim, nós teremos glória, sim, mas como? Como será isso? Romanos 8, versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Com Ele sejamos glorificados. Então, para terminar, como é que meu pai fazia para eu me sentir glorificado quando eu era menino, pequeno? Meu pai tinha um quartinho no fundo do quintal, com as ferramentas, onde ele gostava de fazer um monte de coisas, sempre fazia coisas para casa, brinquedos para mim também, ele fazia um monte de coisa. E ele tinha uma máquina de furar, que eu tenho até hoje, que era dele, era importada, era americana, de alumínio fundido, dá cada choque na mão, que é impressionante aquilo, é muito velha, não é nem máquina moderna. Mas tinha essa máquina de furar, de alumínio fundido. E eu via ele furando as coisas, furando ferro, furando madeira, e eu queria aprender aquilo. Então ele pegava na minha mão, ele segurava na minha mão, ele segurava a máquina, porque é muito pesada essa máquina. Eu sozinho, pequeno, não conseguiria ficar segurando essa máquina. Então ele punha uma tábua qualquer lá e mandava eu colocar a mão no gatilho para apertar o gatilho. E aí ele ia guiando a minha mão para fazer o furo. Cara, eu me sentia o maioral. Eu me sentia o máximo. Eu me sentia como aquele que conseguia fazer uma coisa que só meu pai conseguia fazer. Mas o que eu não percebia é que meu pai estava fazendo por meio de mim. E é isso que você tem que entender, que tudo que você fizer tem que redundar em glória, não para você mesmo, para o seu Pai, que é Deus. Deus Pai. Isso é para os crentes só, hein? Não são todos filhos de Deus, não. Só os que creram em Cristo são filhos de Deus. Agora, teve um desdobramento ruim também nesse negócio do meu pai me ensinar a usar a máquina de furar. Porque assim que eu consegui ter força e condições de segurar a máquina, um dia ele voltou do serviço. Eu tinha a bancada de madeira dele, aquela bancada de oficina, que tem a morsa em cima, tem as ferramentas, não. Eu tinha furado a bancada inteira. Ele voltou, estava parecendo um queijo suíço a bancada. Ou seja, eu estraguei a bancada dele. Por quê? Eu não fiz aquilo guiado pelo meu pai. Então, um cristão, um crente em Cristo que parte a fazer as coisas da sua própria vontade, do seu jeito, da sua maneira, sem a direção do pai, ele vai fazer porcaria só, ele só vai errar, só vai estragar as coisas, porque ele não está com a mão do pai segurando a furadeira dele,
para furar no lugar certo, pelo tempo certo, com a broca certa. Ele vai usar tudo que é fora de medida e vai estragar tudo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.